Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu vim falar quem foi o ganhador. Nem coloquei a data que eu ia sortear, mas eu vi que não ia ter mais comentários, assim, já tinha umas visualizações consideráveis, então eu resolvi fazer hoje o sorteio. E quem ganhou o livro foi o Jodson Cassis, tá? Eu vou entrar em contato com você através de responder comentários. Se você me responder, eu mando para você o livro. Se você não responder, eu vou sortear outra pessoa, ok? Só tem que ficar todos os comentários, então, easy peasy de ganhar, ok? Oi, gente, esse vídeo é para falar sobre siglas. Depois de muito tempo, no começo, no meu primeiro vídeo, não sei se vocês lembram, eu não sabia falar CJFNS, que é uma das siglas mais frequentes que tem no processo de validação. E hoje em dia, eu acho que até de tanto falar aqui, né, já se familiarizou, várias pessoas já entendem o que eu digo quando eu vou aplicar para o board de alguma coisa, que o sponsor não aceitou, ou enfim. Então, assim, para quem é novato, que não tá entendendo nada, senta aí que esse vídeo é para você. Então, tô com o meu celular aqui e vou começar as siglas. Primeiro vou falar uma que não é sigla, mas que eu sempre falo que é aplicar. Por que eu sempre falo aplicar? Porque eu acho que é meio que uma tradução de apply. Sempre a gente está aplicando para o board de tal canto, aplicando para o CJFNS, aplicando para o TOEFL. Então, assim, é uma das coisas que eu sempre falo, mas não é sigla. Mas, assim, sempre eu falo assim, mas é nada mais é do que registrar ou se cadastrar. Então, eu falo muito aplicar por causa disso, ok? A outra é CJFNS. CJFNS, ele é o órgão dos Estados Unidos responsável pelo processo de validação de enfermeiros. Existem também outros locais que validam diploma para enfermeiros sem ser o CJFNS. E depois eu vou deixar o link aí para vocês, tá? Eu vou linkar aqui. Que inclusive, mas assim, o mais aceito para depois que você aplicar o Visa Screen, se você quer imigrar, é o CJFNS. Eu desconheço você aplicar para o Visa Screen através de outras agências de validação, mas dá sim para validar por outras agências, ok? Né, o que são as agências de sponsors, né? São os locais que vão pegar vão empregar as pessoas de outros países para trabalhar nos Estados Unidos, tá certo? Board, ou board, como eu vi falando. Board é como se fosse o conselho, tá certo? Então, eu sempre vou aplicar para um board. Quando eu vou aplicar no site do CJFNS, ele já pede para eu escolher qual estado é que eu vou aplicar. Porque daí ele já faz umas exigências, se ele só aceita o TOEFL, se ele aceita o IELTS, se ele precisa da prova do CP. Então, o board, ele define o que é que precisa, né, os pré-requisitos para você validar seu diploma. Ok? E até a documentação também varia de board para board, e isso é uma coisa que a gente vai descobrindo empiricamente, porque a gente, eu mandei a mesma documentação de fulaninha, a minha não foi aceita e da fulaninha foi aceita, porque o board é diferente, então é isso. Outra, sponsor. Sponsor é o empregador, né? São as agências que eu falei. Nos Estados Unidos existem um monte de agência, tem a ADEX, tem a Upgrade, tem várias agências e eles são sponsors. Eles são pessoas que vão pegar o profissional de outro país e vão aplicar para ele, fala de novo. Eles que vão aplicar mesmo para o visto de trabalho, para a pessoa aplicar para o Visa Screen, para a pessoa poder trabalhar nos Estados Unidos. São os sponsors. Outra hora que eu falei de sponsor também, eu acho que foi quando eu falei sobre aquele processo também de estudar na Califórnia, e ele pede 21 mil, ele pede uma declaração tipo de imposto de renda de 21 mil pelo estudante e 5 mil para cada um. E aí é um valor muito alto e algumas pessoas não têm esse valor em banco, né, para declarar. E aí você pode pegar um sponsor, que é uma pessoa
que mais rica, seu primo rico, que vai dizer assim, não, tá aqui o meu imposto de renda, eu também tô responsável por ele, tá? Então, é um sponsor. Eu falei essa palavra nessas duas situações. CNA. CNA é a modalidade de enfermagem mais básica da básica dos Estados Unidos, é muito parecido com o cuidador daqui. Ela não lida com nenhum tipo de medicação curativo, ela é responsável por higiene, por alimentação, por ajudar em deambulação. Então, ele é tipo um cuidador mesmo. Se o seu paciente, se você estiver trabalhando como CNA e seu paciente precisar fazer curativo, você não pode, mesmo você sendo enfermeira, você não pode fazer, pelo menos não como CNA, porque não cabe, entendeu? E são cursos curtos, que tem cursos de 1 mês, tem curso de 3 meses, tem locais em Nova York que eu vi no livrinho, tem agência, tem tipo nursing homes, que são casas tipo asilos, que eles oferecem de graça o programa de CNA, se você for trabalhar lá, eles tipo patrocinam você. Então, existe essa modalidade de enfermagem, é a mais básica, ok? Então, não dá para me comparar com auxiliar, porque auxiliar tem muita responsabilidade aqui de cálculo de medicação, de administração de medicação, então não é um tipo de validação, tipo, eu sou auxiliar aqui, posso ser CNA lá? Não. Outro é RN Nurse, né, com BSN, Registration Nurse, que é o que nós estamos aplicando, quem é enfermeiro formado aqui no Brasil. Nós somos RN com BSN, tá certo? Então, quando a gente valida, o nosso diploma está valendo como de Registration Nurse. LVN ou Practical Nurse. E tem outro também, que é Association. São cursos de enfermagem de 2 anos. Como eu disse, lá a enfermagem ela pode ser construída. Você pode fazer o curso de CNA, fazer a prova para CNA e depois de um tempo você querer estudar mais, você pode fazer para esses de 2 anos. Eu não sei se o de 2 anos tem pré-requisito, mas acredito que sim. Tipo, eu quero ir para os Estados Unidos e quero estudar numa faculdade para fazer enfermagem em 2 anos. Ok, mas você não pode simplesmente ir. Tem algumas cadeiras de pré-requisito que você precisa fazer, tipo anatomia e outras coisas, tá certo? Então, ela vai até assim, administração de medicamento e M, tá? Então, é um tipo de enfermagem que vai até ali. A prova é praticamente a mesma do Registration Nurse, tá? O NCLEX é o mesmo, o RN, porém, elas só trabalham sobre a supervisão de uma enfermeira RN, que é o que nós somos, entendeu? Elas sempre têm que estar abaixo de uma enfermeira RN no setor. Não tem autonomia de trabalhar só. Então, esse é o tipo de enfermagem. E muita gente me pergunta se vale a pena estudar enfermagem nos Estados Unidos. Então, eu diria que sim, esse de 2 anos, tá? E aí, depois, você pode... Enquanto você está trabalhando, existe validação para enfermeira, LVN ou Practical Nurse, que é o curso de 2 anos. Existe validação sim, tá? Para esse curso. Os técnicos de enfermagem, como tem uma formação superior de administração de medicamentos e tal, e outras coisas mais complexas, eu, Carla, sempre digo que não dá para validar como técnico para lá para os Estados Unidos. Porém, eu não tenho diploma de técnico, então eu acho que se eu fosse técnico, eu tentaria entrar em contato com o CJFNS e eu pagaria para validar para o Practical Nurse ou Licensed Nurse, que são o tipo de validação de 2 anos. Porém, tem uma problemática. Se o sponsor, ele não está pegando nem todo tipo de enfermeiro, tipo enfermeiro, eu só fui enfermeiro formado, mas não tenho experiência, ele já não pega. Então, eu acho difícil conseguir sponsor para Practical Nurse, tá? Porque existe disponibilidade de pessoal lá, enfim. Então, assim, você vai ter o diploma válido, mas eu não acredito que vá ter um sponsor que diga, eu quero essa menina, ela é Practical Nurse do Brasil e eu vou aplicar para o visto de trabalho.
Enfim, mas, né, ninguém sabe. E outra coisa também, vai que você é técnico de enfermagem e casou com um americano ou está morando com green card dentro dos Estados Unidos por alguma razão, valeria a pena sim você tentar validar seu diploma. E depois você faz a prova do NCLEX e você já é enfermeiro válido, porque você não precisa aplicar para o Visa Screen, entendeu? Então, né, uma coisa que poderia ser. Outra coisa é o Nurse Practitioner, que é um tipo de enfermagem acima do que a gente é. Ele é um enfermeiro, tipo, pode ser com mestrado, é um programa que faz depois que pode ser associado a mestrado ou a doutorado. Lá o doutorado, não obrigatoriamente, ele vem depois do mestrado, e lá o mestrado não é tão acadêmico quanto o nosso, ele é muito mais profissionalizante, tá? Então é diferente, o mestrado lá é como, muito parecido com a nossa especialização, e você pode ir diretamente para o programa de doutorado, sim, tá? Então, assim, o PhD. E eles são enfermeiros com um nível acima, eles são enfermeiros com os enfermeiros anestesistas, eles trabalham com total autonomia, eles não precisam estar com um médico presente, inclusive, eles podem prescrever medicamento, eles podem atender a alguns tipos de doenças, entendeu? Com total autonomia, sem precisar de supervisão e estar abaixo de médico, tá? Mas lembrando que é um curso, depois do curso de enfermeiro de RN com BSN, que é o curso de 4 anos e um pouquinho, que é super puxado lá, você faz você aplica pro curso, demora de 1 a 2 anos, tá? E ele é super puxado, tem prova para entrar, tá? Para ser Nurse Practitioner. Então, assim, é o top da enfermagem lá nos Estados Unidos, tá? Muito comparado, às vezes, até com o auxiliar de médico. Às vezes, eu acho que ele consegue ter até uma certa autonomia, tá? TOEFL e IELTS, eu vou falar dos dois juntos. São provas de proficiência de inglês que a gente que está aplicando para validar para os Estados Unidos vai ter que passar nessa prova com uma nota até alta, tá? O TOEFL, a diferença do TOEFL para o IELTS é que o TOEFL você faz a prova todinha no computador, tá? E o IELTS é o TOEFL IBT e o IELTS é o Academic. O Academic, ele faz uma prova frente a frente com você, o speaking, porém, disseram que a correção do IELTS é mais rígida do que a correção do TOEFL, e essas discussões sempre entram nas meninas do grupo, às vezes ficam questionando se vai fazer TOEFL ou IELTS, por que é que eu quero a prova X, e às vezes você se adapta a um tipo de prova diferente, né? Como o Márcio aí, do Enfermeiros da América, ele fez, sei lá, 7 vezes o TOEFL e fez o IELTS de primeiro e ele passou, tá? Mas eu acredito que tenha gente que quando for falar na frente de um entrevistador pode se constranger com a cara que ele vai fazer e aí travar na hora. Enfim, né? Travamento sempre existe, né? Para isso, na prova do TOEFL e do IELTS. E outra, NCLEX. NCLEX é uma prova tipo a OAB para enfermagem dos Estados Unidos, uma prova até difícil. Até agora eu não conheço nenhum brasileiro que aplicou de primeira e passou de primeira. Enfim, é uma prova de múltipla escolha no computador. Cada board, já posso falar assim, cada estado ele vai aplicar para no seu local, tá certo? Mas a prova é basicamente a mesma. E depois que você passa na prova, o CJFNS junta com a nota do TOEFL e vai liberar você para o board, que vai liberar a autorização para você fazer a prova do NCLEX. Então, é uma prova de enfermagem de múltipla escolha, que vai nivelar você para ver se você passa ou se você não passa para ser enfermeiro válido. Dependendo de estado, existe limite para esse tipo de prova. Por exemplo, tem estados que você faz 3 vezes, aí você tem que fazer um programa chamado Refresh, né? Você não vai poder fazer mais. Tem gente que eu já vi na internet que fez 10 vezes, entendeu? O NCLEX americano, tá? Então, assim, muitos americanos não passam de primeira, é uma prova difícil, não se frustrem se você não passar de primeira,
E é isso, essa é a prova do NCLEX. E é a prova que eu vou dar o livro, esse é o livro de farmacologia para os medicamentos que caem na prova do NCLEX. Então, é isso, é a prova para você ser enfermeiro nos Estados Unidos. A prova do CP. A prova do CP é a prova do CJFNS. Ela é uma prova muito parecida nos mesmos modelos do NCLEX, porém, ela pode ser feita aqui dentro do Brasil, tá? Então, quem está nos Estados Unidos, logicamente, pode fazer dentro dos Estados Unidos, do estado que for aplicar. E não são todos os estados, né? Já tem um vídeo, vou deixar aí no card linkado sobre a prova do CP. E é isso, então toda vez que eu disser a prova do CP, é o Certification Program, tá? É uma prova a mais que você vai ter que fazer para que alguns estados exigem. Visa Screen. Visa Screen é o tipo de aplicação que o sponsor vai fazer para te trazer como enfermeiro para os Estados Unidos. Você pode pagar, depois que você fizer o seu SES, você pode aplicar para o Visa Screen sozinho? Pode. Mas, normalmente, você procura a agência e a agência paga a documentação do Visa Screen, tá? Que aí já entra para a parte de migração e tudo mais. E você vai ser chamado numa entrevista lá no Rio de Janeiro, que é onde faz as entrevistas de visto de trabalho. Então, é isso. O que me lembra também o SES. SES é que a maioria das pessoas aplicam, a maioria dos estados aplicam para o SES, né? A maioria se divide entre SES e Certification Program. E o SES é o tipo de validação que você escolhe, que você manda a documentação do CJFNS. E eles coletam a sua documentação e eles dizem se você é um enfermeiro válido ou não, tá? Eles dizem para o board, eles passam a mensagem para o board, o CJFNS, né? Então, é um tipo de aplicação que você faz. CPT e OPT. O CPT é o Curricular Practical Training e o OPT, não sei. Mentira. Bom, eu vou dizer as diferenças entre o CPT e o OPT. O OPT não, vale, meu Deus, tá gravando, chega. Optional Practical Training, OPT, e o Curricular Practical Training, é o CPT. O CPT, ambos são programas que você pode aplicar com o visto F1 para poder trabalhar com o visto de estudante, para você poder trabalhar nos Estados Unidos. Só que o CPT, vocês têm que estar agregado à universidade, você tem que estar estudando e tal, como se fosse um estágio, mas você vai poder trabalhar. E o OPT, não necessariamente você tem que estar estudando, entendeu? Você tá com visto de estudante, quer trabalhar e você pode aplicar para o OPT. Bom, eu acho que já terminou? Terminei. Mas alguma sigla que vocês não sabem? Alguém? Tá bom? Então, se você tem alguma sigla que você se lembrou aí, que você tem dúvida, pergunta pra mim, deixa aí nos comentários. E eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, principalmente para os novatos que estão boiando, de você aplicar para o board de Massachusetts e depois o sponsor não aceitou e por que que esse board pede coisa diferente. Então, eu espero que você entenda agora um pouquinho o que é que a gente quis dizer, tá bom? Com as siglas. Então, é isso, gente. Muito obrigada por assistir o vídeo e não esquece de curtir o vídeo e compartilhar.